gente vai fazer o recheio. Super simples de fazer. Então, vamos primeiro esclarecer algumas coisas. A gente tá usando o inhame, né, pra dar essa liga da coxinha. E aí você precisa compreender, ó, esse aqui é o ponto de cozimento. Por quê? Se você cozinhar demais o inhame, ele ficar derretendo, cheio de água, ele vai interferir na sua massa. Sua massa vai ficar mole demais, aguada e não vai dar certo. Então, ó, você vê aqui, ó, que eu consigo lidar com ele, ó. Ele tem até uma liguinha, tá vendo? Eu consigo lidar com ele assim, dessa forma. Então, eu cozinhei o suficiente para ele ficar nessa textura, ó. Eu consigo partir com a mão, mas ele não tá derretendo, ele não virou uma pasta. Como é que cozinha o inhame? Só botar na panela de pressão, tá? Tem uma diferença entre inhame, cará, cada um funciona de um jeito, mas a gente vai estar usando inhame. Então, o cará, ele não vai funcionar muito bem para essa receita. Você pode testar com outros tubérculos, né? Sempre aquilo que eu trago, testa, vê, né, se funciona. Eu achei melhor fazer com o cará. E se você for usar mandioca ou batata doce, que são algumas opções, você vai ter que acrescentar goma xantana. Porque nem a mandioca, nem a batata doce faz essa liga aqui, ó. Dá até pra ver, ó, dá umas, ó, a puxadinha. Que é essa liga especial do inhame, tá bom? Além de tudo, o inhame é um excelente alimento. Então, você vai estar agregando mais valor ainda ao seu salgado quando as pessoas, né, verem que só tem coisa boa. Porque a gente está usando o inhame, que é maravilhoso, limpa o sangue, é altamente nutritivo, baixíssimo índice glicêmico. A gente está usando o grão de bico. Grão de bico, como é que você vai fazer? Eu sugiro sempre que você coloque o grão de bico e os feijões de molho, pelo menos por 48 horas. Ele fica muito mais digerível, tá? Mas não é necessário para essa receita. Eu sinto que isso é necessário para quando quando faço aqui em casa, gosto de deixar de molho durante 48 horas. Todos os feijões e o grão de bico. Como é que eu fiz? E, inclusive, quando você deixa de molho, ele cozinha mais rápido. Então, isso é muito legal, porque você economiza tempo e gás. Como é que você vai fazer o grão de bico? Você vai cozinhar ele na pressão também. Cerca de 20 minutos na pressão, se sua panela for bem potente, 30 minutos máximo. Aí você vai ter que testar também. O que eu quero desse grão de bico? Deixa eu mostrar pra vocês. O grão de bico também, tudo, né, gente? Como eu falo, a gastronomia não é uma ciência exata. Cada coisa que você cozinhar vai ser de um jeito. Então, se você cozinha o grão de bico de mais ou de menos, vai interferir no seu preparo, na questão da umidade, né, da massa. Então, olha aqui. Eu tenho aqui um grão de bico que eu consigo, ó, com o garfo, esfarelar ele, tá? Bom, este preparo aqui você vai precisar do processador para fazer. Não vai dar certo você fazer no liquidificador. Você poderia também tentar amassar num amassador de batata ou na mão, mas eu acho realmente trabalhoso, né? E tem certas linhas de produto que você precisa do equipamento próprio. Então, nesse caso aqui, é o caso de você usar um processador. Então, ó, eu coloquei aqui e vamos bater. Você pode dar essa primeira batida, né? E chegar nesse ponto aqui, ó. E agora a gente vai entrar com os outros ingredientes. Então, junto com esse preparo daqui, você vai acrescentar a gema do ovo. E aí, alguns alunos perguntam, o que eu faço com a clara? Você pode misturar a clara no ovo mexido e fazer na sua própria casa, 2 claras e um ovo, não tem nenhum problema para você não desperdiçar. E aí, você vai usar o azeite, né? Lembrando, usa um azeite bom. Se você usar um azeite ruim, que tem um cheiro estranho, isso passa pro preparo, né? Procura comprar um azeite de qualidade, cheiroso, né? Esse aqui, ele é bem cheiroso. Eu tô usando andorinha, mas você pode procurar um outro azeite. E aqui, eu tô usando as ervas. Eu tô usando alho em pó, cebola em pó, ervas finas, um pouco de sal e um pouco de cúrcuma. A cúrcuma, ela traz uma coloração bonita e ela também agrega valor nutricional no preparo. E nesse caso aqui, eu separei um pouquinho da água de cozimento do grão de bico para, se for preciso, a gente acrescentar aqui no preparo pra gente ter o ponto que a gente quer, tá bom? Então vamos levar para bater. Se for preciso, você mexe assim, ó, um pouco no seu processador para tirar a massa das paredes, tá? Então, e tem uma coisa aqui importante. É o que eu falei sobre a questão do cozimento, do grão de bico e do inhame, né? O que você precisa é dessa estrutura que eu vou te mostrar aqui. Se você precisar, você pode acrescentar um pouquinho de água. Eu acrescentei cerca de 15, 10 ml de água, assim, 3 colheres de sopa no máximo, tá? Vai bem devagarzinho, porque senão vai passar do ponto. Vamos bater mais um pouquinho. Olha, eu acho que já tá bom. Não precisa ficar... A mistura tem que ficar homogênea, tem que ficar uma pasta, não tem que ficar pedaços. Mas tudo bem se ficar um pedacinho ou outro, né? Não tem nenhum problema. Eu vou mostrar pra vocês agora o ponto dessa massa, que vai dar pra você bater ela. Então, ó, é uma massa firme, tá vendo? Demora a cair, ó, né? É uma massa que tá bem cheirosa por causa dos temperos que a gente tá usando. É uma massa bem saborosa. Você vê que é uma massa colorida, ficou bonito. Tira bastante, né? Se o seu processador for um processador um pouco mais fraco, vai precisar bater mais tempo. Se for um processador potente, um pouco menos, né? Mas aí você vai ter que ver aí o seu equipamento, que é isso, né, gente? Cada equipamento é de um jeito, cada ingrediente é de um jeito, cada dia a gente tá de um jeito. Então, tudo isso interfere na gastronomia, principalmente nas receitas salgadas, né? Então, olha só, esse aqui é o ponto da massa. Olha, se eu consigo enrolar na mão quase sem nada. Eu vou usar azeite pra enrolar, pra não ficar pegando. Eu posso usar um pouquinho de água também. Mas, ó, é isso aqui. E, ó, é uma massa de ponto firme. Ó, 1, 2, ela não cai, tá bom? Então, vamos pra colocar o recheio nessa massa, moldar, empanar e forno.
Bom, feito isso, o que a gente fez? A gente, né, bateu tudo no processador, a gente vai levar isso aqui para a panela para dar uma cozida nisso, nessa massa, até ela desgrudar da panela. Isso vai trazer sabor, vai deixar ela no ponto que a gente precisa para fazer as coxinhas. Então, vamos lá pro fogão. Bom, aqui eu vou usar uma frigideira mais aberta, é melhor você usar uma frigideira mais larga para mexer com isso. E eu vou pôr só um fiozinho de azeite para me auxiliar aqui nesse processo de cozimento da massa. Por que a gente cozinha a massa? Porque assim você traz uma estrutura para ela que ela não quebra. Então, quando você tá comendo a coxinha, né, ela não vai abrir, ela vai ficar íntegra. E é isso que a gente quer, né? Então, ó, você vai aqui, ó. Eu deixei aquecer, né, a frigideira. E, ó, eu vou devagarzinho. Tô usando de madeira, porque eu tô fazendo aqui em casa mesmo. Se você tiver numa cozinha profissional, é proibido o uso da colher de madeira, então você precisa de uma espátula. Ó, o que é o interessante aqui? De você ir devagarzinho, ó, fazendo com que toda ela passe pelo calor, né? Ó, pode dar uma volta, né? Ela já tá, ó, soltando, né? Ela tem que soltar na panela. Passa ela pelas laterais, onde já tá bem quente. E, ó, tá vendo? Ela já tá soltando. É pouca coisa que a gente precisa fazer. Isso é um jeito de você saber se o ponto tá certo também. Se ela estiver muito mole, grudando demais, teve um erro aí no ponto da massa. Ó, tá vendo? Tá soltando. Tudo bem, uma grudadinha ali, mas ó, a base dela, ela tá soltando. Você vê que eu consigo lidar com ela na panela, ó, solta, tá bom? E vamos botar ela de novo no bowl, pra gente deixar esfriar, pra gente fazer as nossas coxinhas deliciosas, low carb, maravilhosas, que vai arrasar aí com você e com seus clientes. Bom, então aqui, ó, a gente, né, trouxe do fogo, espera esfriar um pouquinho, e aí a gente vai fazer as nossas coxinhas. Eu preparei aqui o recheio mais simples que você vai ter no seu livro, que é o de caprese, né? Mas você pode usar qualquer recheio que você quiser. Se por acaso você consome carne e frango e seus clientes consomem isso, você pode fazer também com frango, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tô usando a caprese, que tá lá no seu livro de receita, e aqui eu vou precisar de um pouco de azeite nas minhas mãos para poder fazer. Ó, o que é o ideal aqui? Com o tempo, você vai saber exatamente o tamanho da coxinha. Lembra que é muito importante você ter um padrão, né? Então, às vezes você não tem muita experiência, você começa a fazer uma coxinha pequenininha, ela vai aumentando, vai diminuindo. Produto padrão, que a gente sempre fala, é um produto que tem sempre a mesma quantidade de ingredientes. Então, no começo, talvez seja necessário que você pese, né, a sua coxinha para poder ficar bem certinha, tá bom? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai enrolar a coxinha, vai abrir ela na sua mão, vai fazer um pouquinho ovalado assim, tá? E o que é interessante, gente? Quando eu mesma gosto de coxinha, o quanto mais fina, melhor. Você não pode fazer tão fina que ela rasgue, mas cerca assim, ó, de 1 centímetro, assim, é legal, tá? E aí você vai colocar o ingrediente aqui. Eu vou usar a mão mesmo, que vai ser mais prático. Quanto mais ingrediente é melhor, mas tem que ter uma harmonia, né? Não pode ser muito ingrediente nem muita massa. Tem que ser numa proporção harmoniosa. E aí, ó, com a mão você vai fechar essa coxinha desse jeito, ó. Ó, se precisar, vai lá, pega um pouquinho mais de azeite. Se precisar, pode usar água também, não tem problema. Ó, e você vai fechar essa coxinha, tá? Deixando todos os ingredientes pra dentro. Não tem problema ficar esses pedacinhos de manjericão aqui fora. E aí, ó, eu faço assim. Tem gente que tem muita técnica para fazer coxinha. Eu gosto de fazer assim. Eu faço ela como se fosse uma bola. Assim, né? E lembrando mais ou menos da onde eu fechei, você vai molhar sua mão nessa parte aqui e você vai dar o contorno. Ó, fazendo assim, para dar o ar, a carinha de coxinha, que se você não contar, ninguém vai saber que não é aquelas coxinhas lá. Mas você tem que contar, porque ela é muito diferente, muito melhor, muito mais gostosa. Traz nutrição, deixa muito mais saciada, aquela outra você precisa comer 10, essa aqui basta uma. E aí é o seguinte, aqui é gosto. Se você quiser deixar um pouquinho mais grossinha aqui em cima, ok. Se você quiser deixar ela mais fininha, também. Só tem um detalhe, se você deixar ela muito fina aqui, às vezes queima, né? Você pode fazer isso aqui também, ó. Pra deixar ela um pouco, se ela tiver baixado demais, ó, cuidado aqui. Vou botar aqui. Né? Se ela tiver baixado demais, você pode fazer assim, ó, tá? Pra você ir moldando ela, ó, com a sua mão. Gente, isso é prática. Talvez na primeira vez ela fique horrorosa, na segunda vez ela vai ficar linda. Olha, gente, importante pra você moldar a sua coxinha é você pegar aqui, ó, essa base aqui, tá vendo, ó? Pra ela ficar bem moldadinha, tá? E ela não precisa ficar perfeita, não. Então, como é que a gente vai empanar essa coxinha? Eu fiz aqui uma misturinha. É uma misturinha de farinha de grão de bico com farinha de linhaça, né? Lembrando que a linhaça você não compra a farinha pronta, você faz a farinha, é só pegar a linhaça, bater no liquidificador e você tem a farinha de linhaça. Um pouquinho de sal e um pouquinho de cúrcuma, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ó. E vou empanar. Simples assim. Então, ó, depois que você fizer isso, é bom você ir dando umas batidinhas lá de novo para integrar essa, vamos chamar de farofa, né? Que precisa ficar em volta para poder ficar um bom resultado na hora do assamento, tá? Então, ó, aqui. E também, depois, não é para deixar muito cheia de farofa. Então,
Se você bate devagarzinho assim, ó, pra poder sair o excesso. Bom, feito isso, você tem duas opções. Uma opção é você levar ela agora pro assamento e ela vai ficar pronta. Ou você pode levar pro congelamento. E aí depois que ela congelar, você vai guardar nos saquinhos, vai vender pro seu cliente e vai explicar pra ele como que ele vai fazer o descongelamento, tá? Isso tá no seu livro de receitas, não se preocupa com isso. Então, nesse caso aqui, a gente vai assar direto pra gente ver o resultado juntos dessa coxinha maravilhosa, tá bom? Bom, esse aqui é o resultado da nossa coxinha, ó. Ela tá bem quente ainda, mas eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó. Como ela é especial por dentro. Você vê que a massa tá fina, tá vendo? A massa tá fina, é assim que tem que ser mesmo. E o recheio bem gostoso dentro, ó. Cortado agora, ó. Pra você ver. Ó. Ó. Tá bem gostosa.